Sabemos que a Bíblia apresenta vários atributos de Deus, dentre eles a aceidade, autoexistente, eternidade, imutabilidade, infinitude, onipresença, onipotência, onisciência, soberania, amor, bondade, misericórdia, compaixão, benevolência, sabedoria, justiça, paz, liberdade, santidade, veracidade, e por aí vai esta lista infinita de atributos ao Deus bíblico, o Deus que vocês religiosos acreditam cegamente e principalmente nos seus ensinamentos que estão registrados na Bíblia, que vocês religiosos, lamentavelmente, infelizmente, tá, em minha opinião, meu ponto de vista, acreditam cegamente sem ao menos se permitir a possibilidade da dúvida, do questionar, do argumentar. Vocês acreditam em todo esse compilado de ilusões, fábulas, não é? De absurdos, contradições que estão dentro da Bíblia, inseridos nas páginas da Bíblia. Páginas essas também sangrentas, posso assim dizer, tá? Não precisa ir muito longe, é só vocês realizarem um passeio nas páginas do Antigo Testamento, né, já iniciando a leitura da Bíblia, que vocês vão verificar, tá? Vocês vão chegar à conclusão de que essas páginas contêm histórias absurdas, fábulas, cobra falante, jumento falante, água que sai da rocha do nada, mar que se divide em duas partes e tantas outras bizarrices, tantas outras surrealidades que estão dentro da Bíblia, que lamentavelmente vocês aí acreditam nesse compilado de ilusões, né? Infelizmente. Mas cada um tem o livre direito, né, a crer naquilo que quiser, acreditar, seguir, o que quiser. Como também, não é? Existem pessoas que têm o mesmo direito de também não acreditar em nada disso, tá? E não ter como base, como guia, manual, não é? Regra de fé e conduta em nenhum livro considerado como sagrado, não é? Para conduzir as suas vidas. Como vocês religiosos, mais uma vez, lamentavelmente, fazem. Vocês acham que para que vocês tenham uma vida, não é, um padrão de moralidade, para que vocês sejam pessoas boas, generosas, não é, pessoas do bem, vocês precisam ter uma religião, portanto a figura de um Deus, e seguir os ensinamentos de um livro que para vocês é o livro de verdades absolutas, não é? Um livro que é um guia, um padrão de moralidade, de regra de fé e conduta para a vida de vocês. Enquanto, na verdade, existem pessoas que não acreditam em nada disso, não é? Eis aqui a quem vos fala nesse momento, eu sou uma dessas pessoas que não acreditam em nada disso, não é? Dessas bizarrices, surrealidades, e posso garantir a vocês que eu procuro, como pessoa, a cada dia ser melhor do que eu fui ontem. Não é? E isso não depende de nenhum livro considerado sagrado, não é? Guia, manual, para que eu possa conduzir a minha vida da melhor maneira possível, sem fazer um mal a mim mesmo e também ao meu próximo. Então isso não está inerente, não está, a minha conduta quanto pessoa, quanto cidadão, não está ligada diretamente, não é? Inerente a nenhum ser sobrenatural, ou melhor, a nenhum ser imaginário. Imaginário sim, porque para vocês religiosos, não é, que falam com esse amigo imaginário de vocês que nunca se manifestou, porque se ele existisse de fato, já passou do tempo dele se manifestar, não é, para a humanidade. Afinal, não são vocês religiosos que afirmam, segundo a Bíblia, que Deus, não é, esse ser que eu acabei de citar, todos esses atributos aí e tantos outros que ainda existem, né, porque a lista é quase infinita. Então vocês mesmos que afirmam a existência desse Deus, não é, criador de tudo no universo,
Se ele criou tudo, inclusive vocês religiosos, então por quê? Uma pergunta, um questionamento aqui bem simples. É só questão de você raciocinar. É lógica, tá? É o óbvio. Então se Deus fez tudo, criou vocês, criou todas as coisas no universo, então por que o mesmo nunca se manifestou de forma visível, plausível, concreta, para que toda a sua humanidade, todas as suas criaturas, de fato, comprovassem, evidenciassem a sua existência? Tá? Então, isso nunca aconteceu e lamento dizer também, nunca acontecerá, porque, em resumo, a figura de Deus, seja lá qual for o Deus, de tantas divindades que existem aí, seja lá qual for a religião, qual livro que você tem como verdade absoluta para a sua vida, como manual, como guia, seja qual for, Bíblia, Alcorão, o que for, uma coisa é certa, tudo isso aí é produto criado, fabricado, elaborado pelos homens, tá? O homem criou a figura de seus deuses, embora eles afirmem que foi Deus que criou o homem, tudo, no pó de pilim-pim-pim, que é assim que a Bíblia apresenta, que Deus disse haja lua e a lua apareceu, haja o sol apareceu, e assim foi acontecendo esses feitos extraordinários, mirabolantes da criação mágica, do mundo mágico do Deus bíblico, do Deus que você aí religioso acredita cegamente. E eu tenho certeza que, assim como eu um dia, quando fui religioso, cristão, evangélico e pastor, já contei isso aqui, tem um vídeo aqui no canal contando a minha história de pastor de igreja evangélica ateu. Se você tiver interesse em conhecer, segue o card aqui para que você entenda como se deu esse processo de desconstrução de fé em minha vida. Então, ao longo da minha vida, eu fui percebendo, a cada vez que eu me aprofundava no estudo da Bíblia. Quando eu falo estudo, não é apenas você ler a Bíblia de forma superficial, ou melhor, coisa que a maioria dos cristãos evangélicos fazem. Eu digo aqui sem medo de errar, vocês religiosos, na sua grande maioria, seja católico, protestante, evangélico, enfim, vocês que têm o cristianismo como base para a vida de vocês, o Deus bíblico, Jesus, vocês têm um conhecimento muito vago, superficial. Nem mesmo vocês conhecem a Bíblia. Nós, ateus, certamente conhecemos a Bíblia muito mais do que vocês. Então, quanto mais eu estudava a Bíblia de forma aprofundada, mais eu ia vendo coisas absurdas, bizarras, surreais, fábulas, cobra falante, jumento falante, cajado que se transforma em serpente, o mar que se divide em duas partes, o sol que modifica, ele se transforma em sangue, e tantas outras surrealidades, insanidades, tantas outras bizarrices, fábulas. Olha, sem falar das matanças, chacinas, dos genocídios, sem falar nos assassinatos, incestos, obscenidades, a Bíblia que o diga. Então o que não falta, nas suas páginas sangrentas são histórias desse tipo aí, que eu acabei de citar. São histórias surreais, insanas, absurdas, inúmeras contradições, mentiras, falácias. É um compilado realmente de ilusões e fantasias que lamentavelmente, diga-se de passagem, lastimavelmente muitas pessoas acreditam em tudo isso aí que eu acabei de citar. E não se permitem nem ao menos a possibilidade da dúvida, como eu um dia me permiti. E graças a essa possibilidade da dúvida que eu me permiti, hoje eu sou livre, hoje eu sou um livre pensador. Não estou mais preso às amarras de nenhuma religião, de nenhum ser tido como sobrenatural, como Deus perfeito, enfim. É tudo balela, tá? Eu iniciei o vídeo aqui mostrando para vocês as inúmeras, uma lista de atributos ao Deus bíblico,
que na verdade eu vou mostrar mais adiante para vocês que todos esses atributos aí são derrubados pela própria Bíblia, tá? Então, o que vejo, voltando ao que eu estava falando, ao raciocínio anterior, é que muitos cristãos têm um conhecimento muito superficial de Bíblia. E alguns até estudam, também conseguem detectar, ver as bizarrices, as histórias macabras, genocídios, assassinatos, racismo, xenofobia, homofobia e tantas outras coisas absurdas que estão inseridas nas páginas da Bíblia, que até essas pessoas acham estranho, mas o medo que é imposto, porque a religião sempre apresentou essas duas vertentes. Olha, a questão da punição e da recompensa. Ou você obedece a Deus, a Bíblia é isso aqui, a palavra de Deus, aí vem aquela falácia do apelo à autoridade. Está na Bíblia, é a palavra de Deus, é inquestionável. Então isso é passado para os fiéis, essa lavagem cerebral, essa alienação, manipulação religiosa é passado para os fiéis. E muitas pessoas, mesmo detectando tudo isso que eu acabei de citar, as bizarrices, as histórias macabras, estranhas, as matanças em nome de Deus, sob a ordem de Deus, e quando também executadas pelo próprio Deus diretamente, e tantas outras coisas surreais que estão na Bíblia. Então, mesmo essas pessoas detectando isso, elas sentem medo de questionar, preferem fazer vista grossa, passar por cima, fazer de conta, Deus sabe de tudo. A falácia, uma das falácias é essa, olha, Deus sabe todas as coisas. Mas isso foi lá no passado, mas na época de Jesus já mudou, não é mais assim. Peraí, vamos deixar de desonestidade, tá? Ao menos uma vez na vida. A Bíblia que vocês acreditam aí, eu acabei de dizer nos atributos aí, de vários atributos de Deus. Imutabilidade, Deus, segundo a Bíblia, não muda. É o mesmo de ontem, hoje, será eternamente. E a sua palavra também não mudará. Tá na mesma Bíblia. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nem um só tio, um só jota, será acrescentado ou tirado da palavra de Deus, pois essa permanece para todo sempre. Então, assim, como é que você aí, religioso, vai dizer, não, mas Deus sabe de tudo, está na Bíblia, assim e tal. É só você se permitir raciocinar, é só você se permitir se questionar tudo isso aí. Eu tenho certeza que você também vai se desprender dessas ilusões, desse criacionismo, invencionismo humano. Bom, eu falei tudo isso aqui para entrar num assunto, tá? Pertinente ao tratamento de Deus com pobres e ricos, tá? Então é necessário fazer aqui essa colocação acerca de quem é Deus, dos seus atributos, para entrar nesse assunto em específico. Eu sou Ricardo Carvalho e vocês, como sempre, são muito bem-vindos aqui no canal Finalmente Lido. Como vocês acabaram de ver, a Bíblia apresenta várias passagens que demonstram aí os atributos de Deus, que Deus é bom, misericordioso, que Deus é amor e blá 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 blá. Mas, por um outro lado, o que vemos disso tudo aí, de todos esses atributos a Deus, vemos um outro lado totalmente devastador, que derruba tudo isso. Lembram que eu falei anteriormente? Eu ia mostrar para vocês que todos esses atributos de Deus são derrubados dentro da própria Bíblia. Primeiro, que se Deus é amor, se Deus é bom, misericordioso, justiça, benevolente, por aí vai, perfeito, então por que que vemos nas páginas da Bíblia, nas histórias da Bíblia, Deus, um personagem como se fosse humano, ou melhor, se comportando como se fossem seres humanos? E olha que há uma diferença muito grande do sobrenatural para o natural. Nós, humanos, somos seres naturais, falíveis, mortais, falhos, fracos, e por aí vai.
Mas só que a Bíblia também apresenta Deus com esses mesmos atributos humanos. Então, se você raciocinar, você vai ver que já tem algo muito errado aí nisso tudo. Porque se a Bíblia diz que Deus é perfeito e ao mesmo tempo ela mostra Deus sendo imperfeito, se a Bíblia diz que Deus ele não falha e ao mesmo tempo a Bíblia mostra que Deus falhou na sua própria criação, sim, porque a mesma Bíblia diz que Deus se arrependeu do que ele fez. Então, se ele se arrependeu é porque não saiu do jeito que ele queria. E se não saiu do jeito que ele queria é porque não há perfeição. No perfeito não existe falha, minha gente. O que é perfeito não falha, não fracassa, não erra. E já de início na Bíblia vemos fraqueza, vemos fragilidade, vemos derrota. Sim, porque a obra de Deus foi um fracasso. Ele fez tudo bonitinho lá no seu pódio pim-pim-pim, haja isso, haja aquilo, haja um homem, tal, tal. E depois ele mesmo disse que se arrependeu de tudo que ele fez. Então, é só você raciocinar que você vai ver que a própria Bíblia que apresenta Deus com esses atributos de perfeição, apresenta ele também como um ser personificado, não é? Com qualidades, com atributos humanos. Um Deus que vai sentir ódio, raiva, ira, sentimento de vingança. Um Deus falho, como disse, que fracassou na sua própria criação, fez um homem e depois se arrependeu, não é? Levantou reis que depois ele se arrependeu, enfim, por aí vai, tá? Então, se vocês observarem, essa mesma Bíblia apresenta uma dualidade de Deus, de um ser sobrenatural. Só isso aí já derruba, né, toda a ideia da existência de um ser sobrenatural perfeito, que é tudo isso. E trazendo para a questão específica, que é o tratamento de Deus a ricos e pobres, lamento lhe informar, né? Talvez você esteja aí dizendo, não, mas a Bíblia apresenta várias passagens de Deus defendendo os pobres, né? Se preocupando com os pobres, cuidando, zelando dos pobres, lutando pela causa dos pobres. É bem verdade que tem tudo isso na Bíblia. Tem todas essas passagens na Bíblia. Eu até posso citar Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres, quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino, que prometeu aos que o amam? É uma das passagens. A Bíblia também fala em Salmos 41, versículo 1. Bem-aventurado aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará do mal. E para fechar aqui, os exemplos desse amor, dessa preocupação de Deus pelos pobres, vejamos Provérbios 14, 31. O que oprime ao pobre insulta ao Criador, mas honra-o aquele que se compadece dos pobres, do necessitado. Bom, o que não faltam são palavras que realmente na Bíblia refutam, comprovam o amor, o cuidado, a preocupação, o zelo de Deus pelos pobres. Mas na prática não é isso que vemos. E isso desde os primórdios da humanidade sempre existiu essa desigualdade aí, notória no mundo, entre os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, os menos favorecidos, a massa mais pobre que sempre foi massacrada e continua, só que em alguns lugares de uma forma mais velada, de uma forma mais notória, e outros um pouquinho menos branda, mas enfim, o que é verdade é que rico sempre leva vantagem em muita coisa. O rico sempre explorou a mão de obra de alguém pobre, E vamos e venhamos que a engrenagem desse mundo é a massa mais pobre. Tem pobre na casa do rico, Tem pobre lá na casa do doutor, passando roupa, na cozinha, é pobre nas indústrias, no comércio, enfim. A massa pobre está presente, ela é a engrenagem principal, ela só não sabe disso, porque a mesma é sabotada
A ignorância, ela é promovida pelos governos e também pela própria religião, tá? E faz com que o povo, o povão, essa classe menos favorecida, não consiga enxergar o seu poder. Que ela sim é que gera tudo isso, toda a riqueza desses grandiosos empresários, detentores de poder no mundo aquisitivo, enfim. Então, essa própria massa é sabotada pelos governos, né, pela mídia, para ela não compreender que ela realmente é a chave de ignição para tudo isso aí. Ela é a engrenagem principal para que tudo isso ocorra. E trazendo para o lado religioso, né, os líderes religiosos, a própria Bíblia, que até mesmo faz apologia da margem, apoia a escravidão. O Deus bíblico, sim, é só vocês estudarem a Bíblia, tá? Saiam do superficial, estudem a Bíblia, que vocês vão ver que Deus sempre apoiou a escravidão, que o seu povo tivesse servos. Vocês sabem o que é servos? São pessoas que estão sob o jugo de alguém, servindo alguém. E esse alguém é alguém que detém poder, não é? É o rico, é o fazendeiro, é o rei, enfim. Então a história não mudou muito não, tá? Embora houve a abolição no Brasil, né, da escravidão, mas ainda existe sim de forma velada. Existem aí pessoas que estão em regime análogo, são escravas desses grandes. E a Bíblia sempre apoiou isso. Então vocês percebem que ao mesmo tempo que Deus demonstra um tratamento benevolente, de bondade, misericórdia, compaixão com os pobres, o mesmo apoia. E aí vem perguntas que não querem calar, tá? Perguntas que não querem calar. A Bíblia apresenta várias passagens do amor, da preocupação de Deus com os pobres, com os menos favorecidos, porém há controvérsias, porque por outro lado Deus permite a opressão, não é? Dos grandes em cima dos pobres, não é? Dos ricos em cima dos pobres, onde os mesmos sempre levaram vantagens em tudo, não é? Em cima dos menos favorecidos. E o que prova também que essa classe massacrada dos pobres sempre viveram menos e sofreram muito mais com relação aos ricos, que segundo as histórias da Bíblia, viveram muito mais, duraram muito mais e sofreram menos do que os pobres. E aí vem as perguntas que não querem calar, não é? E por que isso aconteceu perante os olhos de Deus? Esse ser que é amor, bondoso, benevolente. Percebem que há controvérsias, contradições na Bíblia? Percebem que Deus se apresenta como duas figuras, dois personagens? Gente, contra fatos não existem argumentos. O tratamento de Deus com pobres e ricos, claro que é diferenciado. Sempre foi e continua sendo para você, religioso, que acredita na Bíblia. Queira você ou não aceitar essa devastadora realidade, mas é isso mesmo. Observe que as pessoas ricas, grandes empresários, detentores do poder no mundo, sempre levam vantagens em cima da classe menos favorecida, dos pobres, que é a engrenagem, como já disse, desse movimento todo no mundo. É a engrenagem, é a peça principal para que tudo funcione nesse mundo, para que essa máquina chamada mundo funcione. E eu pergunto aqui, por que Deus sempre permitiu isso? Se Ele é perfeito, por que Deus sempre permitiu que os pobres sofressem tanto? A desigualdade, o massacre, a escravidão. Sim, porque essas pessoas eram escravas e muitas ainda continuam sendo em alguns países um regime mais duro, onde a escravidão ainda é permitida, tá? Existe sim, não pense que não, existe sim, tá? Então as perguntas são essas: por que Deus permitiu? Cadê o amor de Deus? Afinal, Deus não é amor?
Por que as crianças lá na África, na Etiópia, em países onde a miserabilidade é racial, é notória, é visível? E não precisa ir muito longe não, até no Brasil existe miséria, tem lugares aí que é uma decadência. Tem pessoas comendo aí lixo, catando lixo para comer. Vergonha, não é? Mas, e aí, o que me dizem? Cadê o amor de Deus? Vão vir de novo com a mesma falácia, Deus sabe todas as coisas. Deus não se alegra na tristeza, na decadência, isso aí é o que o homem escolheu, é consequência. Então vocês querem me dizer que uma criança que está lá, é um recém-nascido que foi jogado na lata do lixo pela mãe, por desespero, essa criança escolheu ser jogada na lata do lixo ou ser abortada pelos seus pais? As crianças que estão lá na Etiópia e na África comendo resíduo, comendo terra, mato, comendo lixo. Então essas pessoas escolheram viver dessa forma, me digam. Eu espero que ao menos vocês tenham a decência uma vez na vida de admitirem que o Deus de vocês não existe. E se existe, é realmente algo repudiante acreditar num Deus, não é? Um ser perfeito, sobrenatural, que é amor. O que vocês entendem de amor, então? Então, cadê o amor desse Deus? Porque, de fato, vemos a religião como o ópio do povo, como dizia Karl Marx, esse grande filósofo, não é? Que viveu aqui na Terra e que disse uma vez, religião é o ópio do povo. Traduzindo, ele estava dizendo que a religião é tipo uma bengala, é um conforto para as pessoas, não é? Os pobres, os menos favorecidos, a classe trabalhadora massacrada, ela encontra um amparo, não é? Um alívio, um conforto para todas essas mazelas e calamidades às quais essas pessoas são vítimas. Então a religião é o ópio do povo, segundo Marx, porque ela serve de alívio. É como uma droga anestésica que faz a pessoa ficar anestesiada de tudo isso que eu acabei de citar, das mazelas, das desigualdades, de toda a maldade reproduzida pelos homens mesmo. Então já dizia Marx, religião é o ópio do povo, o que leva o oprimido a aliviar, a anestesiar sua dor, suas dores, seus sofrimentos e aquela ideia ilusória de que um dia, observe que tudo que é produzido, tudo que é propagado pelas religiões, principalmente pelo cristianismo, nada é aqui nessa vida, tudo além dessa vida. Não, você vai sofrer, você vai se lenhar, você vai se acabar aqui, mas um dia, em outra vida, é que você vai ser feliz, você vai ter paz, você vai para o paraíso, para o céu, vida eterna, blá blá blá, blá blá blá. Gente, acordem enquanto é tempo. Vocês têm uma ferramenta muito poderosa, muito importante, que talvez vocês nem saibam, não se dêem conta disso. E essa ferramenta, sabe qual é? O cérebro, minha gente. Todo ser humano tem a capacidade de pensar, argumentar, questionar. Então, abram os olhos de vocês enquanto é tempo. Despertem dessas ilusões, desse castelo de ilusões de fantasia. É você nesse mundo e você. Você, sua família, a ciência, os que te amam. Derruba essa ideia de que você tem um Deus que ama você, que cuida, que você é especial para Ele, que Ele vai te dar vida eterna, paraíso, blá blá blá. Acorda, minha gente, vamos sair da ignorância. Vamos nos libertar de tudo isso, conduzir a nossa própria vida como adultos e admitir que tudo isso aí é fantasia, ilusão. Você sempre esteve só nesse mundo, tá? É você, sua família, quem te ama. Pessoas reais, não são pessoas imaginárias, tá? Então, eu espero que tudo que eu falei aqui sirva para você refletir, porque o tratamento de Deus, embora a Bíblia apresenta, né, que Deus sempre amou, se preocupou com os pobres, menos favorecidos, é tudo balela. Esse mesmo Deus que fez tudo isso é o mesmo Deus que apoiou a escravidão, o povo ser escravo lá no Egito, no deserto,
ao povo dele, o povo de Israel, né? A servir o povo de Israel, enfim. O mesmo Deus que sempre viu tudo isso aí, se vocês acreditam, Deus sempre viu as catástrofes, as mazelas, calamidades, as inúmeras doenças, problemas que afetam a humanidade e nunca fez nada. E por quê? A resposta é simples, devastadora, massacra, mas sabe por quê? Porque não existe Deus nenhum, não existe ser sobrenatural nenhum. É você e você e você. É você o construtor do seu futuro, dos seus sonhos, metas, objetivos. É você que conduz a sua vida, ou da melhor maneira possível, ou não. Vai de cada um. Mas eu espero que vocês tenham entendido isso, que toda essa balela, né? Se vocês observarem, é massacrante, mas é a realidade. O tratamento de Deus com os pobres e com os ricos, há um diferencial, tá, muito grande. Os ricos, segundo a Bíblia, sempre viveram mais, melhor do que os pobres. E sempre essa ilusão que Karl Marx, né, dizia, como eu acabei de dizer, o ópio do povo. A Bíblia leva o homem ao conformismo, a você se conformar. Não, Deus sabe de tudo. Não, Deus permite, porque um dia, lá naquela vida, lá no céu, vai acabar todo o sofrimento. E por que não aqui? Vida essa que ninguém nunca pode provar. Ah, mas a Bíblia diz. Ah, mas o Alcorão também diz. Ah, o livro de Shiva também diz. O livro dos Mormons também diz. E tantos outros aí. E aí? Quem foi lá na outra vida e voltou para essa vida aqui? Para comprovar ao mundo a existência de uma vida além dessa? Ninguém. Então, especulações, experiências pessoais isoladas. Ah, mas Deus falou comigo, eu senti, eu viajei, eu sonhei, eu vi. Isso não prova absolutamente nada. Me desculpem derrubar o castelo de ilusão de vocês. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês aí tenham entendido a mensagem, tá? E vida longa para aqueles que se libertem, né, da religião. Espero que vocês tenham essa possibilidade de se tornarem livres pensadores. Muito obrigado pela atenção de todos. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal e faça parte da família Finalmente Livre, tá? Deixe o seu like se você curtiu esse vídeo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês de forma respeitosa, tá? É um direito mútuo, mas tudo com respeito. Minha intenção aqui não é atacar você religioso, é fazer você pensar. É despertar em você a possibilidade da dúvida, do argumentar, do questionar. Que infelizmente isso é passado para vocês que não pode, que não se deve questionar. Mas eu digo a vocês que pode sim, porque vocês são livres para pensar. Tá? Então, se vocês estão aqui pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações para você ser notificado quando o canal postar um vídeo. Grande abraço a todos vocês e nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.